Tiago, ele inicia a sua carta, ele inicia a sua epístola, que nós vamos falar aqui hoje, que é o capítulo 1, falando dos benefícios da dor. Nós já temos falado disso algumas vezes, nós já falamos sobre isso, mas antes de nós iniciarmos essa caminhada, antes de nós entendermos como que é ser crentes maduros, nós precisamos entender primeiramente uma das questões mais difíceis do nosso tempo, que é como lidar com a dor. Nós ainda vivemos um tempo, nós ainda vivemos na igreja em que as pessoas não aprenderam a lidar com a dor e o sofrimento. E por isso que Tiago inicia a sua carta em que ele vai tratar diversos outros temas. Ele vai falar sobre maturidade cristã, ele vai falar sobre a ira, ele vai falar sobre o relacionamento entre irmãos, mas ele inicia essa carta falando sobre os benefícios da dor. E quando nós olhamos para o texto de Tiago, nós vamos ler o capítulo 1, do verso 1 ao 18. Vamos fazer a leitura? Vamos fazer a leitura. Peço que a igreja se coloque de pé, reveja essa palavra. Vamos fazer a leitura antes. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler até o verso 18. Ele vai dizer: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levantará com o seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém. Senhor Deus, sua palavra foi lida e à medida que ela vai ser exposta, nós pedimos, Pai, misericórdia. Que teu Espírito Santo que habita nos teus filhos possa moldar-nos, possa haver espaço em nosso coração para as tuas verdades, que nós possamos olhar para esses ensinos, que nós possamos lidar com os nossos sofrimentos e as nossas dores, de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. E essa é uma série de mensagens que há muito tempo eu venho trabalhando nela. A primeira vez que eu vi uma série de mensagens dessa foi do pastor Guilherme Nunes. E me chamou muita atenção, porque Tiago ele tem essa característica de ser muito direto na sua carta, muito assertivo também quando ele fala sobre o tema da dor, do sofrimento, e depois também quando ele vai falar sobre temas como a nosso relacionamento como cristãos. E se a gente pudesse iniciar aqui, você imagina que você pudesse fazer uma pergunta para Deus hoje. Qual seria essa pergunta? Se você tivesse a capacidade de fazer uma pergunta para Deus hoje, que Ele fosse responder para você essa pergunta, qual seria essa pergunta? Talvez alguns vão dizer assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? Talvez a primeira pergunta que vem na sua mente quando se você tivesse a oportunidade de perguntar algo para Deus, falou, Senhor, por que eu estou passando por essa situação?
por que que isso teve que acontecer na minha vida? Ou por que que aconteceu isso há algum tempo atrás? Talvez nós perguntaríamos para o Senhor, por que que eu perdi tal pessoa? Por que que meus planos deram errado? Os nossos questionamentos, se nós olharmos sinceramente no nosso coração, para Deus, seria relacionado ao nosso sofrimento. E é por isso que Tiago ele inicia essa carta dele falando no verso 1, nós vamos ver que ele fala as 12 tribos que se encontram na dispersão. Por quê? Porque ele está falando aqui para pessoas que estavam dispersas. Ele está falando aqui para um povo que estava afastado da família, um povo que estava passando por extrema pobreza, um povo que estava passando por doenças, estava cativo, um povo que vivia como um nômade, que viviam como povo sem terra, sem tribo, sem casa, que dormiam num lugar uma noite, e na próxima noite não sabia se ia continuar ali, ou teriam que se mudar, teriam que ir para outro lugar. Esse é o povo para quem Tiago está direcionando essa carta. E não só para esse povo naquela região, mas para esse povo aqui hoje de Maryland, que está ouvindo essa mesma carta. Ele está direcionando esses ensinamentos sobre a dor para esse povo daqui de Maryland também. Um povo que talvez, se tivesse essa possibilidade de conversar com Deus, a primeira pergunta seria: Deus, por que que eu tive que passar por isso? Ou por que que isso está acontecendo na minha vida? Por que que no primeiro dia do ano teve que se sofrer um acidente e ser tudo destruído o carro? Por que, Deus, isso teve que acontecer? E Tiago vai tratar com esse tema de uma forma muito profunda e muito necessária para nós. Ele vai dizer que pessoas, ele está falando aqui para pessoas que estavam com instabilidade financeira, problemas com o governo, tudo isso. E ele vai dizer aqui para essas pessoas uma coisa muito real e que hoje em dia ela é muito maquiada. O que mais se ouviu hoje, nesse final de ano, foi: o seu 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. E eu tenho certeza que você provavelmente ouviu isso também em 2024. Não é verdade, minha irmã? E talvez em 2023 também você ouviu: 2023 vai ser o melhor ano da sua vida. 2024 vai ser o melhor ano da sua vida. E eu conversei com pessoas que disseram assim: eu mal sei como eu cheguei ao final de 2024. Essa teologia maquiada de que, olha, tudo vai correr bem na sua vida, tudo vai funcionar da maneira que você sonha na sua vida em 2025. Ela tem um perigo muito grande. Essa teologia água com açúcar, que só ensina para você que, vai ser só beleza, só bênção, só maravilha. Tiago, ele vem mostrar uma teologia aqui totalmente contrária e avessa a essa. O que Tiago está falando aqui, olha, meus irmãos, versículo 2, tende por motivos de toda alegria o passares por várias provações. Aqui não tem um se passare, porque o se, ele implica que talvez você passe e talvez não. Mas o quando passares, ou o passares, ele está dizendo assim que quando vir a provação, é só uma questão de quando virá. Mas ela virá. O que Tiago está falando aqui, e não é só uma, mas são as várias provações da vossa vida. Porque quando eu viro para você e falo para você que seu 2025 vai ser o melhor ano da sua vida, e a realidade da vida acerta na sua cara, como é que eu vou responder a isso? Quando as dores da sua vida, que são reais, elas chegarem para te confrontar, como que essa minha teologia vai te confortar? Como é que eu vou responder a você no momento de dor sua, que Tiago está falando que é inevitável? E é isso que chama atenção, e o que mais fica claro na teologia de Tiago. Ele não está aqui tentando maquiar, não. Ele está falando aqui, se preparem, porque virá. E não é uma, não é duas, são várias provações. E por que isso é importante no tema da maturidade cristã? Porque se nós não aprendermos como sofrer, Tiago está nos ensinando como sofrer, como passar por tribulações. Nós terminaremos 2025 lamentando pelo carro que foi destruído, pelo trabalho que perdeu, pela família que está assim, sem conseguir ver
o trabalhar de Deus durante o nosso 2025. Porque nós estamos acostumados a dizer que as bênçãos, elas estão relacionadas com o cuidado de Deus. Se eu fui muito abençoado é porque Deus está de bem comigo e eu fui um bom aluno. Mas esquece de ver que Deus ele trabalha em meio e nas provações. Tende por motivo de toda alegria, quando passardes por várias provações. Tiago aqui nos traz essa teologia do sofrimento, e que é uma das grandes marcas da teologia dele. Ele vai dizer, vai ter sofrimento sim. Verso 3, ele já vai iniciar dizendo que as provações da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E quando ele está falando aqui, ainda voltando no verso 2 mais um pouco, que ele vai dizer sobre as provações, sobre o sofrimento, o que ele está dizendo aqui sobre a possibilidade de haver, não é bem essa nossa ideia, mas ela é uma realidade. É aquela ideia de que na nossa vida, o sofrimento ele é um intruso inevitável. E quando o sofrimento vem na nossa vida, ele não vem batendo na porta pedindo licença para entrar, não. Ele não vai vir na sua casa batendo na porta e falar, e aí, posso entrar? Não, ele vai invadir a sua casa. Ele vai quebrar a porta da sua casa, quebrar a janela e ele vai entrar. Porque o sofrimento ele é um intruso. E o que a palavra que o Tiago está dizendo assim, ele virá. Você vai caminhar por esse caminho. E em algum momento você vai dar de cara com esse intruso indesejado. Porque o sofrimento, ele é inevitável. E aqui tem um ensino de Tiago aqui, que diz o seguinte, que a gente precisa guardar muito bem. Guarde isso. Porque a inevitabilidade do sofrimento, ela não anula a intencionalidade de Deus no meio da dor. Vou repetir. A inevitabilidade do sofrimento não anula a intencionalidade de Deus em meio à dor. Agora eu vou traduzir. O fato do sofrimento ser inevitável, ele virá, não anula o que Deus tem para fazer no meio do sofrimento, ou não anula a intenção de Deus no meio do seu sofrimento. O que Tiago está falando assim é que Deus tem intenções escondidas em meio ao seu sofrimento, que vai chegar, que às vezes quando chegar você não vai ver claramente, não vai estar claro para você o porquê de você estar passando por isso. Mas o fato do sofrimento ser inevitável não anula ali a intenção de Deus trabalhar em meio ao seu sofrimento. E Tiago vai falar aqui, verso 2, tendes de motivo de toda alegria ao passares por várias provações. E aí você fala assim, pronto, agora começou. Toda alegria quando estiver passando por tribulações? Toda alegria em meio às crises? Quando as coisas vêm me atingir, eu estou aqui desesperado, o Tiago está falando aqui, tende por motivo de grande alegria? De onde vai vir essa alegria? De onde que eu vou tirar a alegria em meio ao sofrimento? Mas antes de passar pela resposta de onde virá, nós vamos ver aqui no verso 2 as razões por que nós devemos ter a alegria em meio ao sofrimento. Verso 2 ainda. Meus irmãos, têm de motivo de toda alegria ao passar por várias provações. Aqui ele está falando de diversas, de vários tipos. É saúde, é família, é relacionamento, é trabalho, várias provações. E aqui a ideia de provação não é aquele Enem da vida, tá? Não é um teste matemático que você vai lá, faz, foi aprovado, passou. Essa não é a ideia de Tiago aqui. Mas quando Tiago vai falar sobre provações, ele vai falar a mesma coisa que Pedro vai falar na sua epístola. Ele compara aqui provações com o ourives, já falei isso para vocês uma vez, sobre o ouro, qual é o processo de purificação do ouro. Quando o ouro é colocado num cadinho, ele vai para o forno, ele é aquecido em temperaturas altíssimas. Para quê? Para que as impurezas que são mais leves, elas possam flutuar. E o ourives vem lá com a peneira e arranca toda a impureza. A aprovação para Tiago aqui, ele está dizendo, Tiago não chama sofrimento de sofrimento. Tiago não chama dor de dor, mas Tiago ele chama de refinamento. O que ele está falando assim, que enquanto você está passando por essas provações, o ourives, que é Deus, ele está purificando você.
Enquanto você está sendo aquecido ali no fogo, enquanto você está ali sendo espremido, as impurezas, aquilo que precisa ser tirado, está subindo e Deus está limpando, purificando. É esse o nome que Tiago dá para o que nós chamamos de sofrimento e de dor. Mas Deus chama de purificação. E o que é necessário para as nossas vidas. Verso 3 ele já inicia assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ou seja, o que ele começa falando o quê? Sabendo, ou seja, eu sei, e você sabe disso. Você sabe que Deus tem trabalhado na sua vida através do seu sofrimento. O que Tiago está fazendo aqui, ele está chamando a lembrança, ele está falando assim: ei, você sabe, olha para trás. Você vai conseguir ver que aquela doença que teve lá, Deus trabalhou algo na sua vida. Você sabe que naquele momento que você passou aquele problema lá, Ele trabalhou na sua vida e Ele tirou algo ali que precisava ser tirado, ou Ele mudou algo que precisava ser mudado. Tiago está chamando a atenção das pessoas para recordarem dos cuidados de Deus passados na sua vida. Ele está dizendo: o que está acontecendo aqui não é algo que vocês não sabem, você conhece. Você já teve Ele cuidando de você. Você sabe como Ele cuida e como Ele trata de você. Lembrem-se, olhem para Deus e você vai sempre perceber o quê? Que no meio dos sofrimentos que você passou, Ele tratou de algo que necessitava ser tratado. O sofrimento, meus irmãos, ele não está à parte de Deus. Não é algo que está longe de Deus. Mas o sofrimento na nossa vida, na vida do cristão, ele tem a mão de Deus. Porque Deus, ele é o nosso ourives. Ele sabe até onde ele tem que esquentar para que as impurezas saiam e ele possa nos limpar. Ainda no verso 3, ele vai falar: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz. E talvez você já deve ter escutado já alguma vez. Enquanto você está passando por algum tipo de sofrimento, é como se Deus estivesse tirando algo de você. É como se Ele estivesse produzindo, o sofrimento fosse produzir algo de bom em você. E aí você pode já parar e esquecer essa ideia. Porque não há nada de bom em mim e em você para ser tirado. O sofrimento não é Deus tirando algo de bom de nós. O sofrimento não tem esse intuito, mas é Deus produzindo algo em nós. Por isso que Tiago está dizendo que ele afirma que o que o sofrimento faz, ele produz. O trabalhar de Deus no sofrimento do cristão é para produzir coisas que você precisa. E no sofrimento é sempre comum ver aquele pensamento de que Deus está tirando algo de nós. Porque a gente tem o sentimento de perca. É o carro que perdeu, o trabalho que perdeu, a família, não sei o quê. Esse é o sentimento que nós temos. Então a gente tem essa ideia de que o sofrimento ele vem nos tirar coisas. Ele vem tirar coisas. Mas o que o sofrimento vem fazer, o que o ourives vem fazer é produzir aquilo que nós necessitamos. Porque nós precisamos entender que a nossa vida, a nossa eternidade começa agora. O que Ele produz na nossa vida não são coisas para esse mundo. O que Deus está preocupado em produzir na minha e na sua vida são coisas para a eternidade. Talvez a pergunta seja: como o sofrimento vai me produzir perseverança? Porque a gente sempre acha que quando a gente está no sofrimento, parece que as coisas estão piorando. Parece que a nossa fé está diminuindo. Quando a gente está passando por algum momento tão difícil, parece que as coisas ficam mais difíceis ainda. E ao invés de produzir essa perseverança, ela parece que vai me fazer parar. E Tiago, mais uma vez aqui, ela vai dizer que o Senhor está produzindo o que não é significado. O que Deus está produzindo na nossa vida não é propósito, porque isso, significado e propósito, é o que o mundo busca. Mas nós já temos de Deus o nosso propósito. Nós já recebemos de Deus o nosso propósito. E é isso que Tiago vai lembrar. Ele vai falar: vocês devem se lembrar do propósito da vida de vocês. Vocês devem se lembrar pelo que o Senhor chamou vocês. Pois o mesmo Deus que está produzindo em você uma constância de propósito para que você continue no caminho, com os olhos fixos na linha de chegada. E aí você vai perguntar: ok, mas ela produz o quê? Vamos para o versículo 4. A perseverança não deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes.
E aqui a gente vai falar mais desse verso 4 quando a gente estiver no capítulo 3. A gente vai voltar para esse verso e vai falar mais sobre isso, porque aqui esse verso vai falar sobre maturidade, que é o nosso tema central. E o capítulo 3 é o que vai dar a base para tudo isso que nós vamos falar sobre maturidade. Porque a perseverança, ela deve nos produzir maturidade. Alguém que rejeita a sua própria sabedoria para aceitar a sabedoria de Deus. E nessa parte e uma das ilustrações usadas para falar sobre a questão do sofrimento na vida do cristão, é como se a gente fosse pensar em 2 solos. Imagina um terreno bem grande, aquele terreno bem extenso, mas um terreno assim bem marrom, sabe, bem seco, bem duro. Você não sabe aquele terreno que nunca foi trabalhado, que fica muito tempo ao sol? Aquele terreno extenso, grande, que foi deixado ano após ano e está ali. Mas ele virou habitação de corvos, ele virou habitação do nada. Ele é um terreno que não foi amaciado pelo arado. Conhece o arado, aquela máquina grande que vem mexendo com a terra? Imagine que esse solo, ele está ali, quietinho, na sua grandeza, toda a sua completude ali, mas seco, duro, sem vida. Ele não foi incomodado pelo arado. Ele não foi incomodado pelo barulho. Ele não foi incomodado pelo fazendeiro. Ele foi mantido ali do jeito que ele estava, tranquilo. Mas virou uma terra de nada. Virou uma terra sem vida. Nós diríamos que se fosse uma pessoa, nós podemos comparar uma pessoa com muita estabilidade, muito tranquilo, muita grandeza, mas que está estagnado, que não aceitou ali o tratamento do arado. E esse campo ali seco, ele está cercado de outros campos. Mas esses campos, eles mudam de cor. Esses campos que aceitaram ser trabalhados pelo arado, que aceitaram ter as suas portas abertas para todas aquelas máquinas entrarem, rasgarem toda aquela terra, que aceitou com que todo esse movimento, todo esse trabalho entrasse e bagunçasse toda a estabilidade daquele campo. Fosse no fundo daquele campo e revirasse, mexesse com toda a estabilidade daquela terra. Esse campo que aceitou o arado, trabalhando, rasgando, mexendo, remoendo dentro dele. Esse campo vai experimentar ali a vida. Ele vai experimentar ali a luz do sol nas suas entranhas, a semente germinando dentro dele. Ele vai experimentar ali a mudança das cores, saindo do marrom para o verde, do verde para o marrom. Ele vai experimentar vida, ele vai gerar vida, porque esse campo, ele aceitou ser mexido, ter o arado passado. Quando nós trazemos para as nossas vidas e imaginamos essa alusão, o sofrimento das nossas vidas, nós temos 2 modos de aceitá-los ou de tratá-los. E o único modo que vai gerar vida através do sofrimento, através disso, é se nós deixarmos que o ourives, ou que Deus, com o seu arado, ele arrebente as porteiras do nosso coração, da nossa vida, que ele mexa com coisas que estão ali paradas, tranquilas na nossa vida, para que um dia ele possa em nós gerar vida. Assim como a semente que não morre, não gera vida, o campo que não é trabalhado também não gera vida. E esse arado cortando, remexendo, tirando coisas do lugar, é o que vem na nossa vida, é o que incomoda, é o que a gente chama de sofrimento ou de dor, mas é a necessidade de que dentro de nós tivermos a capacidade de gerar vida. O arado é necessário nas nossas vidas, para que a eternidade encontre lugar no nosso coração. Para que a eternidade encontre lugar nos nossos corações que ainda ama o que é temporal. Porque enquanto os nossos corações amar aquilo que é temporal, aquilo que termina e acaba, a eternidade não vai ter lugar na sua vida. E a sua vida não vai gerar outras vidas. Você será como um campo seco.
E a pergunta é, qual o motivo então de alegria, Tiago? Tiago vai falar de toda essa perseverança, de toda essa aprovação, e aqui ele vai dizer, mas a alegria aqui não é a questão de nós passarmos por esses momentos com um sorriso no rosto, porque a dor ela traz sim choro. O sofrimento traz choro. Mas a alegria que Tiago vai falar que nós temos que passar, ela está aqui, ó. Ela é um estado de espírito, ela é um shalom de Deus, ela é um coração alegre que vive, que se alegra, ainda que a videira não floresça, ainda que os campos não dêem os seus frutos. Esse é o shalom, essa é a completude, esse é o que o Espírito Santo de Deus vem nos trazer. É assim que nós passamos em meio ao sofrimento. A alegria dele aqui é essa, porque a nossa alegria não deve estar focada nas coisas, em pessoas. Tiago vai falar, olhe para o seu alvo. Pedro vai falar, olhe para o alvo. Paulo vai falar, olhe para o alvo que é Cristo. Em meio ao sofrimento, onde está a alegria? Porque se você olhar ao seu redor, você não vai encontrar os motivos dentro do sofrimento para se alegrar. Por isso que o motivo e a razão da nossa alegria tem que estar fora de nós, tem que estar fora das nossas circunstâncias. E Tiago vai nos falar isso, porque o desespero, em momentos de dor, ele pode bater na sua porta, mas ele não vai encontrar espaço para entrar. Quando você estiver dentro do seu coração, essa certeza. Ele pode bater na sua porta, mas ele não vai encontrar espaço para entrar e morar no seu coração. Tiago está chamando a esse experimentar o sofrimento de uma forma muito radical. Então, a gente vê o verso 5, aliás, quando Paulo está falando sobre passar por sofrimento, passar por esses momentos com alegria, sabendo que Deus vai fazer todas as coisas, talvez você esteja olhando assim e falando assim, mas isso não funciona comigo. Você não sabe pelo tamanho do sofrimento que eu estou passando. Você não sabe o tamanho da prova que eu estou passando. Você não sabe o quanto eu estou sendo atingido por isso. E aí o verso 5, ele vem para você. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que em tudo dá liberalmente e nada lhes impropera, e lhes será concedido. Se você não consegue ver assim, Tiago vai responder para você assim, peça a sabedoria de Deus. Porque você não vai entender sem sabedoria. Tiago vai falar que nós precisamos ter sabedoria para ver o sofrimento. Olha só. Nós temos que ter sabedoria até para sofrer. É isso que Tiago está falando. Porque se nós vermos o sofrimento com a nossa visão, nós vamos enxergar de uma forma. Mas Tiago vai falar assim, peça para Deus. Peça a sabedoria de Deus. Peça para que Ele deixe você ver o que você está passando da perspectiva dEle. Peça para que Ele mostre para você qual a perspectiva dEle para o seu sofrimento. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. No verso 6 ele vai falar, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é agitada pelo vento. O que Tiago está falando aqui é que existem duas formas de encarar a sua vida. Sabedoria do alto ou sabedoria terrena. Agitados pelo vento é como alguém que pede a sabedoria de Deus, sabe? É o que eu falei. Deus, me mostra da sua perspectiva aquilo que o Senhor quer nesse meio desse sofrimento. Mas faz o seguinte, mostra só nesse olho. Deixa nesse aqui eu ver do meu perspectiva. Mostra só nesse aqui, deixa eu ver aqui do meu jeito. Deixa eu tentar fazer do meu jeito. Mostra qual que é o seu caminho para mim, mas deixa espaço para que eu faça também a minha. É o que o Tiago está chamando de ânimo dobro, pessoas que são agitadas pelo vento. Quando você estiver passando pelo sofrimento, peça sabedoria. E nós sabemos que não é fácil abandonar a nossa sabedoria, aquilo que nós sabemos que seria o melhor para a nossa vida, para resolver os nossos sofrimentos, as nossas dores. Mas em toda aprovação de Deus, em que a sabedoria de Deus não é usada para resolver as coisas, portas de tentações se abrem. Preste bem atenção nisso. Todas as vezes que você estiver passando por situações de sofrimento e de dor, em que você não pede a sabedoria de Deus para passar por isso, portas de tentações vão se abrir na sua frente. Tiago vai dizer
Peça a sabedoria de Deus, porque isso vai acontecer. Veja isso no exemplo que ele dá no verso 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Qual que é o exemplo que ele está usando aqui? A ideia daquela pessoa humilde que está aí passando por extrema pobreza. Ele vai falar assim, cuidado. Cuidado para que você não olhe para isso que você está passando. E você veja aí um motivo para duvidar. Glorie-se na sua dignidade. Porque quando, o exemplo de Tiago aqui é o seguinte: aquela pessoa, ele usa o exemplo do pobre, que está na sua pobreza, ela está passando por provação, ela está passando por dificuldade. Se ela não pede sabedoria de Deus, a porta de tentação vem. E qual a tentação? É achar que ela só vai ser feliz, só vai ter a realização quando ela tiver com o bolso cheio. Enquanto isso não acontecer, ela não vai estar satisfeita com Deus. Enquanto isso não acontecer, ela não vai estar entendendo. Enquanto ela não entender isso, se ela não buscar as tentações de achar que as nossas circunstâncias são alguma métrica de como Deus cuida de nós, elas vão acontecer. Da mesma forma, ele vai falar com o rico, no versículo 10 e 11, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Ele está falando aqui para pessoas, aqui cristãs, que estavam ricas naquele período, que estavam perdendo os seus bens. Porque uma vez que eles se tornavam cristãos, eles começavam a perder contratos, eles começavam a perder negócios. Então eles estavam começando a fazer o quê? A empobrecer. E Tiago vai falar assim, cuidado com a tentação de olhar para isso e achar que as suas coisas, os seus bens, têm algum valor ou eles são a sua fonte de alegria. Bens materiais vão ficar, portanto, se você tem elevada situação, começa a sofrer percas, Tiago vai dizer, cuidado, para sua relação com a riqueza, não tenha algo para dizer que você ama mais as coisas que vão ficar nessa vida do que as coisas de Deus. E aí ele vai seguir, verso 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, do qual o Senhor prometeu aos que o amam. Verso 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. E por que Tiago aqui usa esses dois argumentos do verso 12 e do verso 13? Porque em toda porta, em toda provação, em toda porta que abre de tentação, existe um grande risco da amargura ela entrar ali também. Você consegue entender a dificuldade e os problemas que a gente traz para a nossa vida, por não pedir a sabedoria de Deus, e não entender as razões pelo sofrimento na nossa vida, ou achar que os sofrimentos são causas externas, ou estão aquém de Deus? A dúvida entra na nossa vida. O questionamento pelo amor de Deus entra na nossa vida. E mais além disso, a amargura vai começar a entrar na sua vida, na minha vida. Porque a gente vai começar a olhar as nossas situações e ali julgar o amor de Deus por mim. E a amargura, quando ela começar a tomar conta do meu coração, ela não vai me deixar mais seguir em frente e olhar para o que Tiago chama do alvo que é Cristo. Porque em todas as coisas que acontecem na minha vida, eu vou estar ali falando assim, está vendo como ele está sendo tratado por Deus? Está vendo como ele está me tratando? E Tiago vai falar ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Nós falamos isso na escola dominical hoje. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça, por aquilo que nos atrai e nos seduz. Então, verso 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Verso 16, não vos enganeis, meus amados, toda boa dádiva, todo dom perfeito, se lá do alto, desce dos pais da luz, em que não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Eu vou dar algumas aplicações, mas de todo esse contexto que foi falado, algumas coisas precisam ficar claras para que nós avançamos na nossa jornada aqui no livro de Tiago, rumo à maturidade cristã. A primeira é mudar essa chavinha da nossa mente de relacionar os sofrimentos da nossa vida, as provações da nossa vida, com o amor de Deus por nós. Essa é a primeira coisa que tem que ser mudada na nossa vida, no nosso entendimento de Deus.
Nós estamos falando literalmente contra o caráter de um Deus que diz que nos ama. E nós olhamos para as provações que nós estamos passando e dizemos, não, o Senhor não me ama tanto assim. Porque se me amasse tanto assim, eu não estava passando por isso. Eu não tinha perdido aquilo. Isso não estava acontecendo na minha vida. É um atentado direto ao caráter de Deus que diz que sim, eu te amo. E eu estou cuidando. E a gente está dizendo, não, não está. Porque se tivesse, eu não estava chorando. Se tivesse, eu não tinha perdido. Esse é o primeiro cuidado rumo à maturidade cristã. É entender quem Deus é, qual é o caráter dele, quais são os seus atributos. O segundo ponto é entender que no meio do sofrimento, em meio às provações, Deus não está distante, Ele está lá. Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe que tem coisas no meu coração que só o fogo da fornalha que vai derreter e vai tirar e vai limpar. Ele sabe disso. Eu posso não entender, eu posso não saber, mas Ele sabe. E enquanto nós não entendermos esse processo de Deus trabalhar na nossa vida, enquanto nós olharmos a nossa em volta e falar assim, poxa, por que nele não, por que fulano não, por que eu? Nós nunca vamos entender o que é esse caminhar, maturidade cristã. Nós nunca vamos entender como Deus quer nos usar para gerar vida. Esse é o nosso propósito. Um campo que não gera vida serve para quê? Vira um lixão. Vai lá colocar o lixo lá e dampar lá. Você foi criado por Deus para gerar vida. Mas no processo de gerar vida, vai ter o processo do arado cavucando lá, mudando toda a sua estrutura, machucando lá e mudando tudo que você tinha por certo na sua vida. Porque a semente, para gerar vida, ela precisa morrer. Não existe fruto antes que a semente morra. Se nós não entendermos isso, nós não vamos passar para os próximos passos. Nós nunca vamos ser maduros espiritualmente. Nós nunca vamos entender o que esse evangelho veio trazer para pessoas maduras. Porque nós não entendemos o primeiro passo. É que em meio ao meu e ao seu sofrimento, Deus está lá. Primeira aplicação que eu quero passar desse texto. Existe virtude na dor e existe virtude no sofrimento. O sofrimento, ele nos leva ele nos lembra quem nós somos. E ele nos lembra para onde nós estamos indo. O sofrimento, ele vem para não nos deixar acomodados com isso aqui. Ele vem para dizer assim, ei, você não pertence a isso não. Acorda. Você tem um destino. Você tem rumo. Você tem para onde ir. E isso é maravilhoso, porque às vezes nós esquecemos quem somos. Às vezes nós esquecemos que somos filhos de Deus e esquecemos que nós não somos soberanos, não temos a presciência e nós não sabemos quais são esses motivos. Mas Ele sabe. O segundo ponto, os sofrimentos são sinais da graça de Deus. O sofrimento na minha e na sua vida é Deus dizendo que no vale eu estarei ao seu lado. E é isso que importa. O sofrimento é um sinal de que Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na sua vida porque Ele não quer que você seja um campo abandonado. Cuidado, porque tem pessoas que ao invés de olhar para o sofrimento que está passando por muito tempo, é como se ele estivesse olhando para os sofrimentos da vida como quem dirige numa estrada. Nós olhamos para as placas, né? Sabe as placas que nos dão a direção? Nós devemos olhar para as placas que vão nos direcionar, mas olhar e continuar. Olhar e continuar. Se você olha para as placas, os sinais, os sofrimentos da sua vida, e você mantém os seus olhos fixos nela, você vai bater o seu carro. Olhe para os sinais da graça de Deus na sua vida e siga em frente. Esse texto vai dizer que Deus, Ele revela os tesouros do nosso coração. Esse sofrimento, se ele não gerar em nós perseverança, se
tudo isso que foi falado aqui não começar a fazer sentido para você, é porque dentro do seu coração existe um outro ídolo. Existe algo diferente que você está buscando. E é por isso que você olha para uma passagem como essa e você não aceita. É por isso que você olha para uma passagem que está dizendo, ei, você vai passar sim. E você não aceita e você não quer. Porque dentro do seu coração, você não quer abrir espaço para Deus entrar com o arado dele, para ele tomar conta da sua vida. E para que ele faça que no sofrimento você se torne uma pessoa digna de estar junto com ele naquele grande dia. É isso que ele está falando. Mas não se preocupe não. Que aos seus eleitos, você vai ver como vai. Você vai ver como vai acontecer. Você vai ver como os seus olhos vão se abrir. Porque a necessidade que nós temos aqui é de entender que nós vamos sim passar por esse... E esse tema, ele é muito difícil de ser escutado hoje. É muito difícil. Ninguém mais quer pregar de sofrimento não, gente. Ninguém. Só 2025 vai ser isso aí, bênção. Maravilha. Vai ser tudo uma maravilha. Vai tudo acontecer do jeito que você planejou. Mas a realidade da vida é outra, a realidade do mundo é outra. E ele vai vir, ele vai bater na tua cara. E se nós não estivermos preparados para o dia que ele vier, é onde a gente cai. Porque você está esperando só bonança. Você está esperando pegar o barquinho, atravessar o lago ali nas Mil Maravilhas. Na hora que a tempestade vem, mesmo que Jesus esteja no barco, você vai duvidar. Mesmo que Jesus esteja no barco, você vai achar que vai morrer. Porque você não entendeu que ele trabalha é no sofrimento. Ele não precisa te tirar do sofrimento para mostrar que ele te ama. Ele não precisa te tirar daquele lugar que você acha que está ruim para dizer assim, olha, eu te amo, tá, agora eu vou te abençoar, você está aqui. Não, eu te amo é cuidando de você lá dentro. É lá no mar que eu estou mostrando que eu cuido de você. É na tempestade que eu vou mostrar para você que eu te amo. Que meu filho veio morrer por você. Então, no rumo da nossa maturidade cristã, esse é o primeiro passo. Porque a palavra está dizendo nitidamente, não é se, é quando vier. Vocês vão estar preparados para enfrentar qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de provação. Porque você sabe que ali tem Deus trabalhando para gerar vida em você. Amém? Vamos colocar de pé, meus irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra que veio mais uma vez mostrar o Teu grande amor por nós. Essa graça tão imensurada que nós não conseguimos medir, mas nós conseguimos sentir e vivenciá-la nas nossas vidas. Nossa oração é para que nós consigamos entender todas as circunstâncias que vêm na nossa vida e enxergar ali o Teu cuidado, o Teu trabalhar e o Teu amor por nós. Nós pedimos que em meio às circunstâncias nós possamos louvar a Ti. Nós possamos adorar ao Teu nome. Nós podemos glorificar ao Deus que cuida de nós em qualquer situação. Nós te agradecemos, Pai, por Teu Filho Jesus que nos proporcionou isso. Que é através dele que hoje nós estamos aqui mais uma vez para poder ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. E nos ajude a moldar a ela. Que Teu Espírito Santo trabalhe nos nossos corações e que Ele abra espaço nos nossos corações para mudança. Para que o Senhor possa trabalhar em nossa vida, em nosso coração. Para que nós nos tornemos campos que vão gerar vida. Para que nós nos tornemos campos que vão olhar para aquele destino final que é estar contigo. E nessa caminhada nós geraremos vida. Nós espalharemos vida e alegria vinda de Ti. Não das nossas circunstâncias, não das nossas alredores. Nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos pelo Teu Filho Jesus, Pai. Em nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém.